Sim, sim. Podemos iniciar, então? Podemos sim. Beleza, então vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Eu sou o Lucas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a inspeção de produtos pesqueiros. É uma área que tem constante crescimento e tem várias oportunidades aí para médicos veterinários, engenheiros de alimentos e vários profissionais aí de atuação. Então, vou me apresentar. Meu nome é Lucas, como eu já falei. Eu sou médico veterinário, especializado em gestão de qualidade, higiene e tecnologia de produtos de origem animal. Hoje eu trabalho como responsável técnico e como consultor de estabelecimentos com serviço de inspeção municipal, estadual, com o CISB e serviço de inspeção federal. Trabalho, em sua maioria, aí das indústrias com pescado, mas também atuo aí na parte de açougue, alguma coisa de embutidos, mas a maioria é no pescado. Também sou auditor interno e capacitado para a IFS Global Markets Food, que é uma certificação aí internacional de indústria de alimentos. Então, né, hoje a gente vai falar sobre pesca, e para conceitualizar, a pesca é a atividade comercial praticada ao longo de todo o litoral brasileiro, que se estende por mais de 8.500 quilômetros de costa. Então, o Brasil, né, ele possui a sua costa grande, e a gente tem vários polos, sendo um deles, né, o Rio de Janeiro, Santa Catarina, mais especificamente Itajaí, que é onde eu trabalho. Então, tem vários polos aí importantes de pesca no Brasil. Aqui é só para demonstrar um pouquinho do crescimento ao longo dos anos da pesca, né? Esse gráfico ele está em milhões de toneladas de pescado produzido, então a gente consegue ver um grande aumento aí de 1992 até 2020, né? Que foi até onde foi esse estudo. Então a gente consegue ver aí que em todos esses anos quadruplicou, né? Quintuplicou esses dados. Então, consequentemente, a quantidade de pescado produzido ela aumenta, as oportunidades aí de trabalho, né, para os profissionais da área também vão aumentando. Então, passando um pouco das estatísticas, né, de pesca, antes da gente começar na parte de inspeção em si, a pesca ela produz 214 milhões de toneladas ao ano. Só de emprego na produção primária, a produção primária é as embarcações, né, mais especificamente os pescadores, todo mundo aí que atua nessa parte de produção primária, gera 58,5 milhões. E a aquicultura tem constante crescimento, no ano de 2022, de 5,7%. Então, a gente falou aí no início de costa, né, mas não são só esses estados e municípios e regiões que vão se beneficiar da pesca. A gente tem muitas fazendas aí de cultivo, de criação de tilápia, de camarão, então não é porque a gente está longe da costa, né, em alguma cidade longe, que a gente não possa trabalhar com o pescado. Falando em atividades de pesca, a gente tem algumas classificações. Dentre elas, a pesca artesanal, né, diferente do que muita gente pensa, a pesca artesanal ela não é só para economia familiar, ela também é realizada por pescador, né, de forma autônoma, e pode utilizar embarcações de pequeno porte. A pesca industrial, que é o que a gente recebe grande volume aí nas indústrias, é praticada por pessoa física ou jurídica e envolve pescadores profissionais também, utilizando embarcações aí diferente da artesanal, né, de grande, médio e também pequeno porte, e tem finalidade comercial. A pesca científica é praticada por pessoa física ou jurídica com a finalidade de pesquisa. Então, tem várias universidades que colocam aí à disposição seus servidores, né, para fazer esse tipo de atividade de pesca, que é a científica. A pesca amadora, nesse caso, a principal atividade vai ser a pesca esportiva, né, finalidade de lazer, e a pesca de subsistência. Então, hoje no Brasil, muitas pessoas ainda pescam, né, para sobreviver, para vender e terem seu lucro. Além da pesca a gente tem duas modalidades, né, de cultivo e a de captura. Então, a gente vai falar um pouco primeiro de cultivo. A pesca de cultivo, ela utiliza insumos, mão de obra e energia com o objetivo de aumentar a produção técnica, ecológica e econômica de organismos desejados. Então, a pesca de cultivo, ela não é só da tilápia e do camarão, né, em viveiros ali, como vocês podem ver na foto de baixo, mas ela também é considerada para, por exemplo, o cultivo de mexilhões de ostras,
né, que são consideradas fazendas, mesmo estando aí no oceano, né, no mar. E a pesca de captura. Aqui, só para exemplificar um pouco mais, né, as modalidades, a pesca artesanal, ela foi ampliada, não sendo apenas para questões de subsistência, né? Então, ela é realizada em maior escala e ela vem sendo praticada por embarcações de pequeno e médio porte também. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver uma pesca, né, que é modalidade de arrasto. Então, essa pesca consiste na rede aí vai, como o nome já diz, né, tudo que tiver ali na área vai sendo puxado. Pessoal, vocês conseguem ver a minha seta? Sim. Beleza. Então, a pesca industrial, né, como eu falei para vocês, é o que mais abastece a indústria. Ela também é realizada, né, em navios de grande porte, geralmente equipados, disposto de redes, né, potentes, e esse tipo de pescaria é associado, sobretudo, à pesca longínqua, né, que sai um pouquinho da pesca costeira, diferente das outras modalidades. Aqui nessa imagem, a gente pode ver uma modalidade de pesca que a gente chama de cerco. Então, tem duas embarcações, né, uma a principal e uma de apoio, que eles encontram o cardume e vão cercando ela até que eles consigam puxar com a rede, né, cercando totalmente ali o cardume. Então, agora a gente falou de pesca, a gente vai um pouco para a indústria. De acordo com o RISPO, a gente tem algumas classificações, né, de estabelecimentos de pescado. A gente pode trabalhar também na produção primária ali, como eu falei, né, em embarcações. Agora, recentemente, em 2020, se eu não me engano, foi lançada uma portaria, a portaria 310, que exige que tenha técnicos responsáveis nas embarcações. Então, é um novo mercado para a gente poder trabalhar. E na indústria tem algumas classificações. O barco fábrica, abatedouro frigorífico de pescado, unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado, que aqui vai ser onde a maior parte das indústrias se enquadram, e a estação depuradora de moluscos bivalves. A gente vai falar um pouco de cada uma delas. O barco fábrica, como o nome já diz, ele tem instalações, né, equipamentos para fazer toda a industrialização do produto. Então, além da pesca, ele vai fazer a recepção, lavagem, manipulação, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e a expedição. Então, por realizar a rotulagem, fazer a expedição direta, ele tem que estar registrado aí nos serviços de inspeção. A maior parte dos barcos fábricas, né, como eles não pescam em um estado só, eles têm um serviço de inspeção federal. Então, eles precisam ter responsável técnico, eles são fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, então funciona exatamente como uma indústria. Eles têm no sistema do CIF o cadastro de rotulagem, então eles vão ter uma numeração própria, exatamente como uma indústria só sobre o mar. Inclusive habilitações. Então, a gente faz na indústria, né, habilitações específicas, China, Argentina, e é possível fazer essas habilitações para o barco fábrica. A segunda aí, classificação é abatedouro frigorífico de pescado. Quando a gente fala de abatedouro frigorífico no pescado, a gente só utiliza essa nomenclatura para anfíbios e répteis. Por isso eu comentei com vocês que a unidade de beneficiamento, né, é que a maioria das empresas se enquadram. Então, quando trabalha com camarão, com peixe, ela não é chamada de abatedouro frigorífico, mesmo que ela faça o abate, por exemplo, da tilápia, né? Nessa categoria, só os anfíbios e répteis estão incluídos. Então, consiste, né? Essas indústrias elas fazem a recepção, a lavagem, manipulação, acondicionamento, rotulagem, armazenagem, expedição dos produtos oriundos do abate, né? É a mesma coisa ali que o barco fábrica, vocês podem verificar que são as mesmas partes de industrialização, porém abatedouro frigorífico de pescado para anfíbios e répteis. A unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado. Então, essas unidades vão ser todas que vão receber o produto. Pode ser o produto, nesses casos, né, peixe, camarão, moluscos, podem receber vivo, também é unidade de beneficiamento, ou receber já abatidos, né, no gelo, sobre algum outro meio de abate, são classificadas dessa forma. Então, da mesma forma, né, a industrialização ela segue o passo de recepção, lavagem do pescado, recebido da produção primária. Vocês vão observar que todas as unidades, né, as classificações, elas têm a parte de lavagem. Toda vez que o pescado ele for oriundo de produção primária, essa aqui é uma etapa obrigatória colocada aí pelo RISPOA. Então,
quando o peixe vai entrar na indústria, ele é obrigatório a passar por um cilindro de lavagem ou uma esteira de lavagem com água hiperclorada. A legislação cita água hiperclorada em 5, mas várias indústrias usam uma espécie de validação para conseguir validar o processo e manter essa água hiperclorada de 3 a 5. Então, essa etapa de lavagem ela é citada em todos, pois ela é obrigatória. E da mesma forma que os outros, né, rotulagem, armazenagem e expedição. Estação depuradora de moluscos bivalves estabelecimento destinado à recepção, depuração, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição de moluscos bivalves, né, como o nome já diz. Aqui tem uma imagem de uma estação depuradora de ostras, localizada no Reino Unido. Aqui no Brasil são poucas as unidades, mas tem algumas. Aqui na região eu conheço 2 que fazem. E os moluscos bivalves, eles são animais filtradores. Então, eles vão filtrar o que está no ambiente. Então, é necessário colocar ele nesses tanques, né, nessas estações depuradoras com água corrente. Geralmente se usa de 24 horas a até 48 para fazer essa depuração, para que eles vão filtrando essa água limpa e vão colocando as impurezas para fora, para depois ser consumidos. Então, as indústrias que trabalharem com pescado e não tiverem esse equipamento, né, para depurar os moluscos bivalves, eles só vão poder receber esses animais depois que eles passarem por alguma estação depuradora. Ou seja, eles vão vir já inspecionados, né, com algum carimbo aí dos serviços de inspeção. Quando a gente fala de pescado, a gente já falou de répteis e anfíbios, a gente não fala só de peixe. A gente está falando de crustáceos, né, os camarões, as lagostas, os moluscos. Dentro dessa categoria, a gente tem os moluscos bivalves, né, as ostras, os mexilhões, e os moluscos cefalópodes, que são o polvo e a lula, né, os principais. E aqui o principal da categoria, que são os peixes, né, que a gente encontra em maior quantidade. Quando a gente fala em indústria, o papel aí do médico veterinário, enfim, dos profissionais que atuam na parte de indústria, 80% do trabalho é em cima de serviços regulatórios, né, de legislação, de fazer documentação, programa de autocontrole. Então, eu trouxe aqui para vocês as principais legislações que a gente usa na indústria do pescado. É importante ter essas legislações aí na ponta do lápis por conta da questão da questão documental. Então, essas legislações elas são incluídas nos programas de autocontrole, no BPCC, análise de perigos e pontos críticos. Então, a gente tem que ter ela embaixo do braço quando a gente trabalha com pescado. RDC 275 de 2002 da Anvisa, ela regulamenta um pouco sobre os procedimentos operacionais, que são, algumas pessoas chamam de POP, outras de PAC, eu costumo chamar de PAC. Aqui o órgão estadual, ele cobra dessa forma, né, que seja colocado como programa de autocontrole. Então, os principais POPs ou PACs, né, que é a mesma coisa, são de higiene, de instalações e equipamentos, móveis e utensílios. Então, a gente tem que descrever, e essa RDC ela ajuda a gente a fazer isso, como que é feita as instalações, que produto a gente usa, qual que é a forma de usar, qual que vai ser a diluição. Então, tudo isso tem que estar descrito. Controle de potabilidade da água, as análises realizadas, quantidade de cloro, pH, higiene dos manipuladores, né, questão de carteirinha de saúde, atestado de saúde ocupacional, as regras básicas de boas práticas de fabricação, manejo de resíduos, manutenção preventiva e calibração de equipamentos, controle integrado de vetores e pragas urbanas, seleção de matéria-prima, ingrediente e embalagem e programa de recolhimento de alimentos. Tem também a portaria 368 do Ministério da Agricultura, que estabelece os princípios para a recepção de matéria-prima destinada à produção de alimentos. Então, quando a gente fala de pescado, uma das principais diferenças aí documentais, né, de programa de autocontrole, vai estar no programa de recepção de matéria-prima, que mais para frente vocês vão ver, são diversos itens aí de análise que a gente pode fazer, testes rápidos, análise sensorial, que é necessário para receber esses produtos. O decreto 9.013, né, de 2017, do Ministério da Agricultura, dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, e depois aí teve uma alteração, né, no ano de 2022, que que regulamentou algumas leis. Então, essas duas legislações são muito importantes aí para a indústria. Agora, coloquei aqui um documento da SIDASC, né, que é o órgão estadual de defesa aqui de Santa Catarina,
Eu mantive SIDASC porque tem várias legislações, vários manuais importantes ali no site que vocês podem estar utilizando, mesmo em outros estados, como base e referência. Então, o decreto 2197 regulamenta a Lei 8534, que dispõe sobre a obrigatoriedade da prévia fiscalização dos produtos de origem animal e cria o Sistema Estadual de Inspeção, né, que, nesse caso de Santa Catarina, é a SIDASC. E nos outros estados são os órgãos estaduais aí de defesa. Quando a gente fala de pescado, legislações muito importantes são os regulamentos técnicos de identidade e qualidade, que são os famosos RTIQs. Para a maioria dos produtos existem, tá, o RTIQ, mas tem vários produtos, principalmente na pesca, que não são regulamentados. Por exemplo, o molusco bivalve é um animal aí que não tem regulamento ainda, porém tem diretrizes do mapa. Então, a gente consegue ter uma base, porém não é bem estabelecido. Nesse caso, a IN1, que fixa a identidade e característica de qualidade do peixe salgado e o peixe salgado seco. Ainda na categoria de RTIQ, a gente tem a portaria 185, que aprova o regulamento técnico do peixe fresco, inteiro e eviscerado. A IN 21, que aprova o regulamento técnico, o RTIQ, né, do peixe congelado. Essa aqui do peixe congelado é que a gente mais utiliza na indústria. A IN 23 e portaria 489, que aprova os requisitos, né, o RTIQ do camarão. Aí dentro do camarão tem o camarão fresco, resfriado, congelado, descongelado, cozido, parcialmente cozido. Então, todas essas apresentações aí de etapas de conservação do camarão estão incluídas nessas duas legislações. A portaria 250 do Inmetro, que é a questão do regulamento técnico metrológico, que estabelece a determinação do conteúdo para pescados e moluscos glaciados pré-embalados. Essa portaria a gente utiliza muito na indústria para fazer a análise do desglaciamento. Então, não sei se vocês já ouviram falar nesse processo, mas o glaciamento na indústria ele é utilizado né, no pescado para garantir que ele tem uma proteção contra o frio e ele não queime pelo frio, não fique com aquela aparência amarelada. Então, através de tanques de gelo ou até um processo automatizado, colocado o peixe passa por uma água, né, em temperaturas baixas, e ele fica com uma camada de gelo. Então, a gente usa essa portaria para o processo, né, inclusive para o processo de desglaciamento, que é para ver a porcentagem de água que tem nesse peixe. Então, para peixe é permitido 12%, e para camarão 20% de água, desde que seja compensado. A IN 53, para quem vai trabalhar com pescado, é muito importante, porque ela estabelece as principais espécies de peixes e ela faz a ligação do nome comercial com o nome comum e o nome científico. Então, é muito importante porque, como o Brasil é muito grande, às vezes a gente tem a mesma espécie de pescado, vou dar o exemplo de Santa Catarina e Rio de Janeiro, mas aqui a gente chama de uma forma e aí a gente chama de outra. Então, na IN 53, a gente vai ter o nome e os nomes comuns. Então, às vezes a gente está falando do mesmo peixe e nem sabe. Então, essa legislação ajuda muito. A portaria 148 do IBAMA, que ela atualizou a lista nacional de espécies ameaçadas de extinção. Então, diferente aí dos outros órgãos, quem trabalha com pescado tem que ter tem que ficar um pouco mais ligado nessa questão de espécie ameaçada, porque existem várias espécies aí que estão nessa lista e que são recebidas, principalmente no recebimento de barco. Então, quando a gente recebe barco, né, logo na indústria, a gente faz a classificação, mas às vezes chega pescados que a gente não conhece, então a gente tem que ter um procedimento para identificar, para separar e para descartar ou comunicar alguém caso for necessário. A RDC 655, ela estabelece aí o recolhimento de alimentos e a comunicação à Anvisa, e a portaria 310, que é a portaria que eu comentei com vocês no início, que agora regulamenta os requisitos de higiene das embarcações. Então, é uma nova área de 2020. Então, essas indústrias, essas embarcações, perdão, elas têm que ter uma regulamentação e elas têm que ter, inclusive, um técnico responsável. Da mesma forma que a indústria tem alguém ali assinando por ele, né, fazendo acompanhamento, as visitas, as embarcações também vão precisar quando elas atracarem aí no porto, nos trapiches, enfim. Ô, Lucas. Oi? Temos uma pergunta aqui no chat. É da Aline. Ela pergunta o seguinte: existe algum material ou vídeo explicativo de qual a maneira correta para fazer o desglaciamento? Eu posso mandar. Tem um material
eu tenho algumas fotos, vídeos próprios. Eu não sei se existe alguma... Na legislação, né, na portaria 250, ela mostra o procedimento, mas não tem vídeos e fotos. Mas eu tenho alguns vídeos que depois eu posso estar passando para vocês, e aí vocês compartilham ali com o pessoal. Mas a gente utiliza na indústria, depois eu até vou falar um pouco mais, mas a gente utiliza na indústria, a gente tem o pescado congelado, a gente descongela esse pescado e a gente tem o pescado sem banho, né? E a gente utiliza uma continha que peixe, o peso, né, do peixe glaciado menos o peso do peixe desglaciado dividido pelo peso glaciado vezes 100. Então a gente tem o peixe congelado, a gente descongela, né? Tem que ter uma peneira para fazer isso por aproximadamente 2 minutos. A água tem que estar numa temperatura adequada e depois desse processo aí a gente tem o peso desglaciado e a gente aplica essa conta. Eu acredito que não tenha nenhum vídeo mostrando isso, um vídeo oficial, né? Mas eu posso estar mandando para vocês esse processo, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender. Mas em cada lote aí do produto glaciado, a gente tem que fazer esse teste para tanto compensar o peso no final, né? E para concluir aí que esse produto não passou de 12% nem de 20% no caso dos crustáceos. Aí depois eu mando para vocês o vídeo, tá? Se quiserem compartilhar. Tá joia, Lucas. Obrigada. Nada. Então, né, todas essas legislações aí que eu comentei com vocês, eu coloquei aqui a SIDASC, né, que é o de Santa Catarina, mas coloquei também o CIE do Rio de Janeiro. Falando de SIDASC, vocês vão lá em Serviços, Inspeção e Pescado. Ali tem várias legislações, manual de fiscalização, então mesmo que vocês não forem de Santa Catarina, eu recomendo que vocês acessem o site da SIDASC, porque tem bastante conteúdo legal. Inclusive, eles fazem alguns cursos gratuitos, que eles colocam algumas fotos aí de toda a indústria, e aí tem fotos ali desse processo de desglaciamento que a Aline comentou. Então, eu sei que nesse curso tem, eu vou ver, inclusive, se eu acho ele para passar para vocês. No mapa, né, no Ministério da Agricultura, esse aqui é o caminho, Assuntos, Defesa Agropecuária, SUASA, e aí vocês vão encontrar todos os regulamentos técnicos de identidade e qualidade do pescado, são vários. Agora, recentemente, saiu do molusco cefalópode. Então, vocês podem ver que a gente está em 2024 e só agora a gente tem uma regulamentação exata aí de polvo e lula, né, que são muito comercializados na indústria. E IBAMA. No site do IBAMA vocês vão encontrar a questão de defesos, os períodos de pesca, né, por espécies, parada de frota, proibição de competição, por exemplo, tainha, questão de cotas. Então, é bem legal vocês terem acesso a esses sites, esses órgãos oficiais, para ter um embasamento. A gente falou de IBAMA e defeso, a única espécie, aí, a única proteína, né, o pescado, que tem essa questão, mas o defeso ela é a paralisação temporária da pesca para a preservação de espécies, tendo como motivação, né, a reprodução ou o recrutamento. Então, a gente sabe, já é conhecido, né, por estudos, quais que são os períodos de reprodução de cada espécie. Eu acho que o defeso mais conhecido é a da sardinha, tem do camarão também, vou passar para vocês, e são essas legislações que regulamentam. Então, sempre, quando a gente está chegando aí nas datas, geralmente, às vezes muda, né, o período de defesa, que aconteceu com o camarão em 2022, mas geralmente esses períodos eles já são estabelecidos. Então, a portaria 656 aí de 2022, ela regulamenta aí o período de defesa do camarão rosa, sete barbas, branco, santana, vermelho e barba russa. A instrução normativa 15, a questão da sardinha verdadeira, mais específico aí a instrução normativa 3, que é a Lagoa dos Patos, e ela deixa a apresentação assim, ó, aqui esse é o defeso da Lagoa dos Patos, e ele separa por o nome, né, nome comum que a gente chama, nome vulgar, nome científico, e os períodos de defeso. Então, nesses períodos aqui, as determinadas espécies não podem ser pescadas. Aqui a gente está falando de Lagoa dos Patos, mas todas as espécies não. Desculpa, todas as espécies com defeso, né, elas possuem aí essa tabelinha. Tem uma tabela bem legal também, que é do ICMBio. Se vocês colocarem no Google defeso ICMBio, ela já vai aparecer. Conta todos os defesos aí agrupados em uma página só. A gente está falando ainda de assuntos regulatórios, né? Todas essas legislações que eu comentei com vocês, elas devem estar incluídas nos programas de qualidade que vocês fazem. E dependendo da indústria, a gente tem alguns tipos, modelos de documentos, né? A gente tem os programas de BPF, né? Que são as famosas boas práticas de fabricação. Então, às vezes, um estabelecimento menor, como, por exemplo, uma peixaria,
ela trabalha com um manual de boas práticas, não necessariamente ela vai ter todos os programas de autocontrole impostos, né, mas ela tem que ter esses requisitos mínimos. Os programas de PPHO, que são os procedimentos padrões de higiene operacional, né, como, tratando mais da parte de higienização, e o APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. O APPCC, ele é obrigatório em algumas situações. Indústrias que têm CIF ou CISB, é obrigatório esse programa, e quando a gente fala de certificações, né, um exemplo é IFS, que eu comentei com vocês, ou habilitações de exportação, China, Europa, Estados Unidos, um dos documentos que eles mais exigem é o APPCC. Muitas vezes eles não fazem nem questão de conhecer a indústria, mas esse documento aqui ele é obrigatório. Então, tem vários cursos, aí depois eu até posso mandar para vocês, mas esse documento, para quem está estudando ainda, para quem está em dúvida aí como começar a estudar, esses programas aqui, incluídos com os PACs, né, os programas de autocontrole, são os principais aí documentos que vocês precisam saber. O APPCC é um pouquinho mais avançado, mas CIF e CISB é cobrado em 100% aí dos casos. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né, das atividades que a gente pode exercer dentro da indústria. Claro que a gente não vai desenhar a planta do zero, mas a gente faz o suporte aí aos engenheiros, aos arquitetos para desenhar. Então, os profissionais que atuam na indústria, eles têm que saber como montar um fluxo correto. O peixe vai entrar, ele vai ser cortado, ele vai para o congelamento, ele vai ser expedido de forma que não haja um contrafluxo. Então, é interessante, né, os responsáveis técnicos, a equipe de qualidade, sempre fazer a avaliação aí da planta, antes de qualquer reforma ou de construção. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, de planta de um estabelecimento com CIF, e aqui vocês podem ver um pouquinho da estrutura, né, que tem dentro das indústrias. Aqui, vamos ter que imaginar um pouco, mas é o rio, e aqui são a parte de lavagem do pescado. Então, o barco encosta diretamente aqui, o pescado entra, e aí ele segue para as áreas, né? Aqui tem outra higienização de pescado, ó. Então, aqui, ó, a parte de corte, né, que a gente chama de manipulação, aqui os túneis de congelamento, a parte de embalagem, a parte de expedição, de estocagem. Então, vocês podem ver que o processo ele segue todo um fluxo. Então, por isso é importante vocês avaliarem nessas plantas, para que depois de construído aí não tenha nenhum problema. A primeira análise que a gente faz, agora a gente vai falar um pouco mais de inspeção de pescado, é a análise sensorial. A gente tem os métodos sensoriais, né, que podem ser realizados dentro da indústria, os métodos FQ, que é físico-químico, também são realizados na indústria, e o método microbiológico. Então, a gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles. A análise sensorial é a primeira análise que a gente faz quando o peixe chega. Então, o peixe chegou, a primeira coisa que o controle de qualidade tem que fazer é analisar a documentação, ver se veio nota fiscal, RGP, né, que é o Registro Geral de Pesca, se a ordem da rastreabilidade está correta. A gente não vai entrar muito em detalhe aqui sobre rastreabilidade, porque a gente teria que ficar 1 hora falando só sobre isso. Mas a principal etapa aí para avaliação na inspeção do peixe é a parte de análise sensorial. Então, a gente tem alguns fatores aí que a gente avalia, né, de forma fácil, só pegando algumas unidades aí de amostra e fazendo essa análise. Então, a pele do pescado, ela tem que ter a superfície do corpo limpa, né, a parte de higienização, a lavagem do pescado tem justamente essa função de eliminar a microbiota ali que o peixe vem, né, do mar, e fazer uma primeira higienização. Então, o objetivo é que o peixe entre na indústria já com menos possíveis contaminações aí por conta da hipercloração. Com um leve brilho metálico, reflexos multicores e sem qualquer pigmentação estranha. Então, às vezes o peixe vem escurecido, vem com manchas marrons, cheios de sangue, esse não é o ideal, né? O ideal é que ele esteja com um brilho metálico, próprio de cada espécie. A gente tem algumas espécies que tem, por exemplo, não tem escama, né? Então a gente tem que fazer essa avaliação de acordo com as espécies. As escamas, elas têm que ser brilhantes, bem aderentes à pele. Aqui a gente pode ver já que o pescado, a gente não sabe que manipulação passou, mas ele não está com as escamas bem aderentes, né? Nadadeiras apresentando certa resistência ao movimento provocado. Então, elas não podem ser aquela nadadeira molenga, né? Ela tem que apresentar uma resistência.
Depois da pele, uma forma muito característica de identificar se o peixe ele está fresco ou ele já está apresentando deterioro são os olhos. Os olhos dos peixes eles têm que ser claro, né, vivo, brilhante, convexos, transparentes e ocupando toda a cavidade orbitária. Às vezes na indústria a gente recebe peixes desse tipo, ou com o olho vermelho ou afundado, e às vezes sem olho. Então, o olho, acho que é a melhor forma de vocês olharem, baterem o olho, identificar se o pescado ele está com um tempo avançado ou se ele está fresco. Quando a gente trabalha com barcos de pesca, a gente pode receber um pescado com 1 dia de pesca ou a gente pode receber um pescado com 10 dias de pesca. Então, às vezes, nem sempre, né, o pescado ele vai chegar com uma qualidade boa e a gente tem que saber com o que fazer com esse pescado. Então, colocar ele na frente da produção, enfim, tem várias maneiras aí, jogar direto para o congelamento, tem várias maneiras de a gente trabalhar com um peixe que não chegou com uma qualidade excelente. E se o peixe tiver sinais de degradação, né, a opção correta aí é fazer a condenação, dependendo da avaliação e do controle de qualidade. Guelras, as brânquias ou guelras, né, elas têm que estar rosa ou vermelha, é um sinal claro de degradação. Aqui vocês podem ver um vermelho vivo, e depois de um tempo ele vai ficando já com uma cor amarronzada. Tem que ter um odor natural. O odor natural que a gente chama é odor de mar, é odor de peixe. Qualquer odor diferente disso, um odor mais amônico, um odor de apodrecimento, já não é próprio aí do peixe e já não tem que ter uma nota tão alta aí na avaliação sensorial. Então, o ideal que a gente sempre busca é esse vermelho vivo aqui nas espécies. As vísceras e o abdômen, né? Então, como eu falei para vocês, é coletado amostras de peixe. Então, essas análises são realizadas em laboratório. O laboratório não precisa ser grande, mas tem que ter um local específico, uma mesa, uma faca para vocês fazerem essa análise. E é feito cortado o abdômen, né? Além de fazer a inspeção aí inicial só da parte externa. O abdômen ele tem que ter a forma normal. Às vezes ele chega já amassado, com marcas. Tem que ser firme, não pode deixar a impressão de dedos, né? Então, quando a gente, inclusive até, a gente pode fazer isso nas peixarias, quando a gente vai comprar, a gente coloca o dedo, aperta, e esse peixe, ele tem que, essa carne, essa musculatura, ela tem que retornar, ela não pode ficar ali pressionada. As vísceras têm que estar íntegras e perfeitamente diferenciadas. Então, aqui vocês conseguem identificar, né, cada víscera, e aqui já é indicativo de degradação, né, virou uma massa só. Quando a gente fala de vísceras e abdômen, né, a carne tem que estar firme, tem que ter uma consistência elástica. Às vezes a gente vai fazer análise sensorial e a carne ela já rasga, né, as nadadeiras rasgam, o pescado ele já vai se rasgando. A cor própria de cada espécie, né, vísceras íntegras, como a gente já falou, e outra forma da gente identificar é o ânus fechado, odor próprio, e para isso a gente tem uma análise que a gente realiza muito, né, nos estabelecimentos, na indústria, que é a análise de cocção. Por isso tem esse micro-ondas aqui. Tem algumas formas de ser feito, né? A maioria das indústrias adotam o procedimento com o micro-ondas, que consiste em pegar um pedaço aí da musculatura, colocar num saquinho plástico e colocar no micro-ondas. Coloca ali um tempo aproximado, 1 minuto, e vai acompanhando até que esse saquinho fique com bastante ar dentro. Retira, abre, faz um corte e sente aquele primeiro odor. Quando o peixe está com sinal de degradação, quando ele não está próprio para o consumo, o cheiro de amônia, um cheiro apodrecido, ele vem com muito mais força nesse teste. E depois de fazer a questão do odor, é indicado fazer a prova, né? Comer um pouquinho dessa amostra. Não precisa necessariamente engolir, só colocar aí na ponta da língua para ver o gosto mesmo. Tem algumas espécies, como espécies formadoras de histamina, por exemplo, a sardinha e o atum, quando elas estão em níveis elevados, elas já têm um formigamento na língua. Então, dependendo de como o peixe chega, né, nem é indicado o consumo, né? Coloca na boca e depois já joga fora. Então, a gente, além da análise sensorial, né, que envolve também, mas a análise de cocção é muito realizada na indústria. As análises microbiológicas, indústrias maiores, elas têm seus próprios laboratórios, onde é coletada a amostra, é feito suaves, e eles já conseguem fazer uma cultura
igual nas aulas aí de microbiologia, algumas indústrias, as maiores, conseguem fazer, mas a maior parte das indústrias pequenas, elas fazem análise externa. Então, é realizada a coleta do peixe, do camarão, enfim, e é feito conforme o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade e a IN 161. Se vocês quiserem anotar, para qualquer espécie de proteína animal, para qualquer alimento, é a IN 161 de 2022 que vai dizer quais análises vocês têm que fazer. Então, para peixe é salmonela, coliformes e estafilocoagulase positiva, tá? Então, esses três têm que ser realizados no peixe. Se quiser fazer mais, algumas habilitações exigem que sejam feitos mais análises, como, por exemplo, a China, para todo peixe exportado, é necessário fazer análise de víbrio. Então, alguns países eles vão pedir análises específicas de algas nocivas, enfim, tem uma variedade aí de análises. Mas, de forma geral, a gente segue a IN 161 de 2022. Aqui a gente pode ver uma análise conforme, né? Coliformes e estáfilo, né, no menor padrão aí que o teste atinge, e salmonela ausente. Salmonela vai ser sempre presente ou ausente, tá? A metodologia e os resultados. Aí, análises físico-químicas. Na indústria do pescado, a gente tem vários testes rápidos que a gente utiliza. Então, na maioria das vezes, os testes que são feitos, né, após análise sensorial, após cocção, são análise de pH, análise de sulfito, no caso dos crustáceos, e análise de histamina, nos casos das espécies formadoras, né? Então, o pH, segundo o regulamento técnico do peixe, ele tem que ser de no máximo 7, e algumas espécies aí, elas podem atingir 7,20, que no nosso caso aí, mais importante é a Merlucide, né, que é a merluza, que é bastante comercializada e tem o valor aí máximo de 7,20. Então, esse teste é realizado na indústria. Outro tipo, agora, dos testes rápidos, né, são os sulfitos. O sulfito, ele é utilizado para inibir a redução enzimática de escurecimento, né, que o pessoal, a gente chama de melanose, e é utilizado somente em crustáceos. O sulfito, ele é autorizado o uso, desde que ele seja utilizado na produção primária. Então, a gente não pode utilizar na indústria, porque configura fraude. E tem aí um limite de 100 ppm. Então, o teste que a gente utiliza para sulfito, da mesma forma, é uma fita, é um teste rápido mesmo, e é por colorimetria. Então, a gente vai pegar esse palitinho nessa fita e vai passar na superfície aí do peixe, do camarão, da lagosta, e ele vai atingir uma cor. A gente vai comparar e ver se ele está mais de 100 ou menos. Estando menos, é liberado, estando mais, ele tem que ser reprocessado. Então, o sulfito, diferente da histamina, pode reaver o reprocesso, né, dependendo da relação comercial e com o cliente, mas lavando o sulfito ele já é eliminado. Então, o camarão ele volta, ele passa novamente pela lavação, pela higienização, e é refeito esse teste. Igual aqueles fitas de cloro e pH de piscina, é a mesma coisa, é bem parecido com o teste de sulfito. E para a histamina, que é esse teste aqui, a gente faz apenas nas espécies formadoras de histamina, que são geralmente as espécies com musculatura escura, que são o atum, a cavala, a lambeta, a sardinha, né, que é uma das que é mais realizado, cavalinha, bonito, dourado, anchova, enfim, tem várias espécies, geralmente de musculatura escura, que é realizado. A histamina, ela é um composto alérgico, né, que está presente aí nesses pescados, na forma de histidina. E devido à degradação aí com a proliferação de bactérias, essa histidina ela é convertida em histamina. E uma vez formada, é impossível que ela seja removida. Então, as indústrias conserveiras, né, aqui na região de Itajaí tem muita, que são aquelas que fazem os produtos enlatados, elas focam muito nesse teste de histamina, porque nem o processo de esterilização térmico vai eliminar. Então, em cada recebimento aí do pescado, é feito com esse teste rápido, né, que tem as fitinhas de controle de resultado, para ver se o pescado ele está com os limites dentro do padrão, que é de 100 miligramas por quilo. A histamina, ela não é só na recepção que pode acontecer, mas se a gente manter o peixe em temperatura fora, né, do indicado por legislação de 4,4, no caso dos formadores, ou 4, essa histamina ela pode ir aumentando aí de quantidade. Outra análise muito comum que a gente faz na indústria do pescado são as análises de parasita.
Então, tem determinadas espécies, que a gente chama de espécies-alvo, né, para parasitas. Então, a gente usa a luz negra e, nesse caso aqui, a gente chama de candling table, que é uma mesa com uma luz forte embaixo, que ela deixa o filé translúcido. Então, qualquer parasita que tiver aí no filé é possível de identificar. E aqui a luz negra. Os parasitas, né, na luz negra, não são todos, mas por isso que a gente faz os 2 testes, né, eles ficam nessa cor luminescente e é bem fácil de identificar. Dependendo do tipo de infecção, da quantidade, né, de parasitas, a gente tem algumas ordens a serem seguidas. Quando for infecção maciça, o produto tem que ser descartado. Mas dependendo da quantidade de parasita que está no pescado, a gente pode fazer um tratamento térmico pelo frio. Então, o próprio RISPOA, ele traz essa opção. Então, aqui, ó, os pescados infectados com endoparasitas transmissíveis ao homem não podem ser destinados ao consumo cru, sem que sejam submetidos a prévio tratamento de congelamento. Então, tem uma temperatura específica, as câmeras, né, o pescado ele tem que estar a menos 20 por 24 horas ou menos 35 por 15, para fazer aí a inativação, né, para matar esses parasitas. E quando for infestação maciça, né, o lote, enfim, os produtos, eles são condenados. Tem um regulamento do MAPA, de 2018, que fala sobre parasita, inclusive é de onde essa foto do meio foi retirada. Então, ali ele traz os principais parasitas encontrados e as espécies, tá? Nos programas de autocontrole, dependendo da indústria, a gente define essa análise de parasitas para determinadas espécies. Então, não são todas que vão passar pela análise de parasitas. Quando a gente fala de pescado, a gente ouve muito falar sobre fraude e adulterações. Quando a gente está falando dessas duas formas, a gente, dos produtores, né, é má fé e sempre visando um lucro econômico. Então, essas 4 são as principais. Uma delas é a troca de espécies. A troca de espécies no pescado ela é muito realizada, principalmente por um filé, por exemplo. O filé é muito difícil de ser identificado. Então, é realizada a troca de espécies com maior valor agregado por de menor. Então, por exemplo, o salmão e a truta salmonada. Então, são trocas de espécies que acontecem e que a maioria das pessoas não consegue identificar. Ou tem que ter uma atenção muito grande aí para fazer essa identificação. Então, quem trabalha na indústria tem que ter um programa de autocontrole especificando, né, essas medidas para a troca de espécies. Outra forma aí de fraude é o excesso de glazer. O glazer, como eu falei para vocês, né, o único objetivo deles é fazer uma proteção, uma camada fina de gelo para que ele proteja o peixe, o pescado, enfim, da queima por frio. 12% para peixe e 20% para camarão. O que acontece é que, às vezes, a indústria quer vender água. Então, coloca 30%, 40%, 50% de banho, né, de água nos pescados. Então, por isso que vocês, com certeza, todo mundo já ouviu falar, comprei 1 quilo de camarão, descongelei e virou 500 gramas. É por conta do excesso de água, muito provavelmente. O metabisulfito também é outra forma de adulteração. Quando ele é utilizado da forma incorreta, né, sem for na origem primária, aí, ele esconde as características do pescado. Então, o camarão que está degradado, que está começando a aparecer melanose, é colocado metabisulfito para esconder essas características que não são desejáveis para o consumidor. Tem que fazer o teste para ver se está no limite de 100 ppm e ele não pode ser utilizado na indústria. Outro composto aí que é utilizado para realizar fraude é o tripolifosfato. O tripolifosfato ele também é permitido, desde que seja utilizado na água de glaciamento. Então, ele ajuda nesse processo. Porém, o que algumas indústrias fazem é injetar esse composto, que faz com que o peixe ele sugue a água. Então, é diferente, né, de adicionar água, mas vai consistir na mesma coisa. O pescado aí que tem 1 quilo, ele vai absorvendo água e ele vai aumentar de peso. Então, nesses 2 casos, tanto o glazer como o tripolifosfato, o objetivo é que ele tenha mais água e seja vendido por um preço mais, vamos dizer, um preço mais barato, né? Porque, na verdade, não é toda a quantidade de pescado que está sendo vendida. Então, o principal objetivo da palestra é para mostrar para vocês a parte de inspeção, mas também as oportunidades que vocês têm de trabalhar na indústria. Então, como eu comentei,
a gente passa muito tempo na indústria trabalhando na parte documental. 80% do nosso tempo é fazendo rótulo, é fazendo documento, e esses 20% a parte prática, né, de inspeção. Claro que vai variar muito a carga horária e tudo mais, mas geralmente é assim. Então, elaboração de PAC e planilha, e dessa forma a gente consegue trabalhar também com consultoria. Não é porque o estabelecimento ele já tem um responsável técnico que ele não vai precisar desses serviços. Então, muitas vezes, para habilitação de países, para melhorar um programa de programa de autocontrole, o APPCC, são chamados pessoas externas para fazer. Então, elaborar PACs e planilhas, treinamentos de boas práticas, treinamentos de análises, qualquer treinamento mais específico, né, voltado para essa área. No pescado, a gente tem a questão de análise de sulfito, estamina, glaciamento, então é legal para fazer a venda dos treinamentos. Implantar certificações, como eu comentei com vocês, a IFS, mas tem diversas outras, BRC, ABAP, as ISOs, né? Estão sendo muito procuradas. Hoje em dia, o Pão de Açúcar, o Carrefour, eles já exigem que esses clientes, que os industrializadores, eles tenham alguma certificação. Então, principalmente no ano passado e nesse ano, as pessoas estão indo muito atrás de certificação, principalmente da IFS, que pode dizer que é uma das iniciais para as indústrias começarem. Aplicar auditorias internas, atualização de plantas, que foi o exemplo aí que eu mostrei para vocês do fluxograma, os equipamentos necessários, auxiliar na construção de fluxos e processos. Aqui está auxiliar, porque a gente não vai assinar, né, pela planta, a gente vai fazer isso com o auxílio de um engenheiro, de um arquiteto. Elaborar rotulagem. O pescado, em sua maioria, ele não é utilizado nenhum ingrediente. Então, o uso da tabela nutricional, ela é optativa. A maior parte dos clientes optam em não fazer. Quando a gente fala de um produto elaborado, um empanado, um bolinho, já é obrigatório. Mas a rotulagem aqui é um serviço legal para ser fornecido. Traduzir as legislações. Quando a gente fala traduzir, não é no sentido literal, e sim passado de forma mais clara para os donos de indústria, para os donos das embarcações, porque muitas vezes eles não entendem o que está sendo solicitado, o que está sendo pedido em tal legislação, no RISPOA, por exemplo. Então, trazer aí a forma que deve ser lida, né, a forma que deve ser conduzida essas legislações é interessante. A habilitação para novos mercados é uma deficiência grande da indústria, principalmente do pescado, a questão de habilitação para outros países. Então, a maioria das pessoas não sabe como funciona, então é uma forma legal, aí, uma oportunidade legal de vocês se inserirem no mercado. Então, por exemplo, tem países com habilitações específicas que requerem um processo que é só desse país. Então, a China é um deles, então é legal vocês desenvolverem essas habilidades para vocês conseguirem fazer a venda. Lucas. Oi. Temos uma pergunta do Gabriel. Uhum. Na parte de consultoria da empresa na qual você faz parte, vocês fazem essas partes de planilha, treinamento, auditoria, etc. Poderia nos falar um pouco mais sobre a empresa também? Claro. Então, eu tenho uma empresa, né, eu e minha sócia, que chama LS Segurança de Alimentos. Então, a principal demanda, dificilmente os consultores, né, pelo menos por experiência, né, eles são chamados para quando está tudo certo na indústria. Geralmente, a gente entra quando teve fiscalização e o plano de ação ficou muito difícil, ou quando estão com um problema que não conseguem resolver, então a gente faz esse serviço. Hoje, inclusive, antes de começar a palestra, recebi aqui no e-mail um pedido, né, uma solicitação de orçamento para uma consultoria de um auto de infração do Ministério da Agricultura. Então, as indústrias, elas contratam nessas deficiências. Então, pode ser as consultorias são pontuais, né? Elas têm início, meio e fim, o que é muito legal. O trabalho de RT já não tem um fim, né? Sempre vai ter demanda. Mas a consultoria, por exemplo, uma empresa que está abrindo, ela precisa de uma consultoria específica para fazer a regularização do serviço de inspeção, para elaborar os PACs e as planilhas. Ela já tem um RT. A gente só vai fazer esse suporte. Acabou a consultoria, o RT continua tocando e a consultoria sai de campo. A gente é solicitado também para fazer os treinamentos de boas práticas, a parte de certificação também. Então, quando a gente fala de FS, BRC, a gente tem um manual gigante de mais de 100 itens que têm que ser cumpridos. Então, às vezes, a carga horária do responsável técnico da empresa não é suficiente, então a gente é chamado para isso. Mas aqui a principal demanda de consultoria, pelo menos aqui na região, é para a questão documental, elaboração de APPCC, auditorias internas, né, para fazer um diagnóstico,
diagnóstico inicial ou um diagnóstico pré-certificações. Então, a gente atua na parte de consultoria em todas as etapas, mas a que mais tem demanda é a parte documental, que são as elaborações dos PACs, né, ou correção, às vezes a indústria já tem, e a PPCC. O que acontece muito agora, já está sendo analisada a possibilidade da PPCC ser obrigatório para CIES, né? Então, vai ser uma demanda aí que vai surgir, pelo menos em Santa Catarina. Então, as empresas elas entram em contato para fazer um documento específico. Acabou essa documentação, a gente entrega, acerta e vai embora. Diferente da responsabilidade técnica, que é aquele trabalho mensal, tem contrato mensal, carga horária semanal, né? Que tem que ser realizado na indústria. Então, a grande diferença da consultoria e da responsabilidade técnica é essa. A consultoria sempre vai ter um início, um meio e um fim, diferente da responsabilidade técnica. Também na consultoria, a gente já prestou consultoria para assistência de defesas para advogados, que foi essa que eu falei para vocês. Todos os órgãos, seja ele municipal, estadual ou federal, eles trabalham com autos de infrações. O órgão federal, que é o MAPA, de forma mais fácil, vou dizer dessa forma, mas qualquer reincidência, qualquer não conformidade grave é gerado um auto de infração. Então, os responsáveis técnicos, consultores, juntamente com os advogados, eles fazem o auxílio nessa defesa. Então, a parte técnica, né, é realizada por nós e a parte jurídica fica com o advogado. Mas é uma forma de consultoria aí que a gente trabalha bem grande fazer a defesa aí desses autos de infrações. E também é uma ação documental, né? Avaliar espécies de extinção ou defeso, certificar embarcações. As embarcações, a mesma coisa. Tem pessoas que chamam para... Pode falar. Tem mais uma pergunta. Uhum. Não sei como fala, se eu soletrar errado, você me desculpa, no caso a pessoa aqui que fez a pergunta. A Inai. Gostaria de saber se o supermercado que possui peixaria necessita colocar na rotulagem do peixe manipulado dentro do supermercado algum selo de inspeção ou apenas ter o selo na embalagem de origem. Ela se refere às bandejas que ficam nos balcões. Vai depender muito da forma como esse produto é comprado, tá? Então, quando ele passar por um processo aí de inspeção prévia, então, por exemplo, a gente vai comprar um produto já inspecionado de CIF, de SIM, não vai precisar ter o registro da peixaria. Ela vai comprar, ela vai vender de forma normal. E vai depender também muito do estado que está sendo realizado, do município. Quando tem manipulação, vai ter congelamento, né, vai ser manipulado esse produto, vai ser transformado em alguma coisa, embalado e vendido, é necessário ter alguma inspeção prévia. Mas se for o caso de comprar o produto já inspecionado, né, seja SIM, Seluart, CISB, CIF, não é necessário, tá? Pode vender sem que tenha qualquer selo na peixaria. Aí a gente trabalha só com vigilância sanitária. Tá, vou só me desculpar aqui, ela mandou aqui no chat aí, Naê. Temos outra pergunta do Gabriel. E quanto à parte de responsabilidade técnica, a função do RT, você considera uma área muito complicada para atuar? Tomara que comece a ser obrigatório em todos os estados. Uhum. É complicado pelo fato de, pelo menos na minha graduação, não ter essa parte. Então, na minha graduação, eu não tive nada de responsabilidade técnica e a forma que eu tive de ir atrás dessas informações foi através de estágio. Mas depois que pega uma certa experiência, todos os procedimentos são da mesma forma. Então, o programa de autocontrole consegue aplicar, claro, em níveis, né, SIM, CIF e CIE, para todas as indústrias. Tem que ficar bastante de olho, tem que gostar de estar atualizado nas questões de legislações. De 2022 para cá teve muita legislação nova, então tem que gostar dessa parte de leitura de legislação e acho que principalmente tem que gostar de documento. Então, a gente tem a parte prática da responsabilidade técnica, que é entrar na indústria, fazer a verificação, fazer o treinamento, ver se os processos estão sendo feitos da forma correta, mas grande parte é documental, como eu falei. Então, tem que gostar dessa parte de documento. Mas depois que, eu acredito que o mais difícil seja começar, pegar o primeiro programa de autocontrole, pegar o primeiro PPCC, porque depois você vai juntando modelos. Então, claro que cada empresa tem sua particularidade, a gente nunca vai implantar o mesmo PAC para todas as indústrias, mas a gente já sabe como conduzir. Tem uma instrução de serviço da SIDASC,
que é a 003, se eu não me engano, depois dei uma pesquisada. E ali fala todos os itens obrigatórios em PACs. Então, o mais complicado para mim da parte de responsabilidade técnica é essa falta de informações que a gente acompanha na faculdade. Mas depois, correndo atrás de informação, tem vários cursos sobre PAC, sobre a BPCC, inclusive a empresa que eu tenho vai fazer um curso online em junho, se eu não me engano, sobre a BPCC básico, e em julho sobre avançado. Então, juntando curso aí e estágios, eu acho que não é uma parte difícil de entrar. O que muitas vezes as pessoas têm dificuldade é no início, nunca fez estágio, nunca teve nenhum contato de entrar, começar a trabalhar na área. Mas fazendo estágio desde a graduação, às vezes fazer um estágio depois de formado também ajuda. Algumas pessoas fazem, tá? Para conseguir entrar na área, conseguem pegar uma mão, uma prática boa da parte de responsabilidade técnica. Então, o início é difícil, mas depois vai deslanchando. Assim, a gente vai criando modelos, vai criando procedimentos e a gente consegue aplicar em todas as indústrias. Certinho, Lucas. Por enquanto, sem mais perguntas. Perfeito. Aqui a gente já está finalizando, pessoal. Como está o tempo? Tá ok ou posso falar ainda? Pode falar ainda. Tá. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês de indústrias. Eu trouxe não conformidades que é fácil de observar. Então, né, seguindo as regras aí da indústria, vocês podem ver. Se quiserem escrever aí no chat o que vocês acham que está incorreto aqui nessas fotos, é difícil encontrar alguma coisa correta, mas se vocês quiserem colocar as não conformidades, a gente ir acompanhando junto. Mas essa envolve a parte prática, né, da responsabilidade técnica ou da consultoria. Fazer essas visitas, fazer essas inspeções em loco. Então, o peixe, quando ele entra na indústria, ele precisa ser lavado, ele precisa ser colocado em caixas limpas, em caixas de cores adequadas. Então, em toda a indústria, a gente tem as caixas, padronizado geralmente, mas não é regra, que a caixa vermelha seja para resíduo, a vermelha para produto, e aí a caixa base, né, que é a que fica na pilha, né, no início aí da pilha dos produtos, seja de outra cor. Seria o exemplo aqui dessa caixa verde aqui, ó. Claro que muitas outras não conformidades, né? Mas o pescado sem gelo, a caixa suja, caixas de várias cores, então a gente não sabe o que é o que. Vocês podem perceber que não tem identificação nenhuma. Uma deficiência grande das indústrias é a rastreabilidade. Então, quando a gente pede a documentação, a gente tem que ter ela inicialmente e a gente tem que acompanhar ela durante o processo. Então, essas caixas todas aqui, elas deveriam estar identificadas, ou pelo menos uma por pilha. Então, a gente tem que controlar o início, todo o processo de manipulação e a expedição, né? Através de nota fiscal, através de documentações. Então, é importante ter a identificação. Aqui, muita coisa errada, a desorganização do setor, tem materiais que parecem não ser apropriados, novamente, não tem gelo, não parece ter refrigeração. Aqui, ó, caixas brancas, talvez seja para higienização, mas não tem caixa base, não tem definido as cores, o pescado sem gelo aqui dentro. Enfim, tem vários erros nessa imagem também. Aqui é uma descarga, então o peixe ele foi recebido dessa forma. E aí que eu comentei com vocês para análise sensorial para o recebimento. O controle de qualidade ele precisa estar atuando aqui, né, no recebimento para ver se aceita ou não. Pescado sem gelo, pescado no fundo do caminhão, dependendo do peso do pescado é permitido em algumas situações, mas para atum, peixe prego, são peixes bem maiores. Mas aqui está, sem gelo, a porta está aberta, então não está com refrigeração, as pessoas estão pisando no mesmo local que está sendo manipulado, que está sendo colocado o peixe. Aqui dá para ver que eles estão com luva de pano, a luva de pano também, qualquer material de pano, madeira não é permitido na indústria, é poroso, é difícil de higienizar, então não é permitido. Aqui, ó, o pescado em contato com a embalagem, aqui provavelmente ocorreu o rompimento aí da embalagem secundária, né, do papelão, mas ele está em contato direto, tem sinais já de descongelamento, né, que é essa camada de gelo, provavelmente congelou, descongelou. Aqui tem caixas de produto em manipulação, então em contato com caixa de papelão, também está errado. Aqui a desorganização da câmera, tem produto no chão, então aqui uma lixeira em cima do produto. Então, o principal papel do controle de qualidade, junto do responsável técnico, é fazer a verificação, tomar ações corretivas e fazer o treinamento aí dos colaboradores. Porque, muitas vezes, esses colaboradores que estão trabalhando aqui não estão vendo problema nisso.
Então, cabe um olhar técnico, exemplificar o que pode acontecer um peixe nessa situação, um peixe que não foi lavado, um formador de estamina que está com a temperatura alta. Então, vale trazer esses exemplos. Eu gosto de colocar nos treinamentos também fotos de não conformidade, o pessoal saber onde está errando, saber como corrigir. Aqui eu coloquei para vocês as referências. Depois eu posso mandar também aquela legislação da SIDASC, que dá o passo a passo para os programas de autocontrole. Então, pessoal, eu quero agradecer a equipe que fez o convite. É um prazer estar com vocês. Deixo o e-mail e os contatos. Suelen é minha sócia. Se tiver alguma dúvida, também podem mandar para mim, mandar para ela, ou por e-mail. E convido vocês a seguirem o Instagram. A gente sempre está postando alguma coisa aí de rotina. Geralmente é corrida, não tem muita coisa, mas quando a gente para um pouco, a gente sempre está postando aí o dia a dia da rotina. Então é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, podem enviar. Se não quiserem fazer aqui na palestra, podem mandar no e-mail, no WhatsApp, a gente responde tranquilamente. E é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Lucas? Por enquanto, não. Oi? Tá conseguindo me ouvir? Tá dando eco? Não, tudo certo. Tá. Mais uma vez, eu gostaria de estar te agradecendo, de estar tirando essas dúvidas para a gente, de estar mostrando essa área que a gente pode atuar, igual que você falou, as oportunidades ali. Agradecer por ter aceito o convite. Tá dando eco para mim. Aqui tá ok. E eu tinha feito uma pergunta que era com relação ao curso online que você tinha feito. Uhum. Você falou que em junho e julho. Isso. Eu até vou pegar aqui para passar bem certinho para vocês. A gente tem um cronograma. A gente trabalha com cursos presenciais e com cursos online. Então, em maio e junho, vão ter 2 cursos presenciais na região de Londrina e Toledo, que é no Paraná. Então, se alguém for da região, sobre o programa de autocontrole e auditor interno. E em junho e julho vão ter os 2 cursos de APPCC. Um deles, em junho, é o APPCC básico e em julho é o APPCC avançado. Então, para quem não tem conhecimento nenhum de APPCC, vão ter aí promoções também de comprando os 2 cursos, né? Mas é muito legal vocês estarem fazendo. Inclusive, eu sempre indico, às vezes o pessoal pede, qual o tema de TCC eu faço? E o que eu sempre oriento é... Desculpa, cortou. Deu eco, Gabriel. Espera aí. Mas só finalizando aqui do curso. Então, quando falam de tema de TCC para estudo... Opa, só um pouquinho. Tá ruim. Alguém muta o Gabriel. Deu certo? A princípio, não. Abre o microfone, Gabriel, para a gente ver aqui. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Eu vou finalizar aqui só a parte do curso, aí depois tu faz as suas considerações, pode ser, Gabriel? Então, voltando. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Em junho e julho são os cursos de APPCC. Sempre quando o pessoal pede orientações ou dica de assuntos para TCC, eu sempre comento de APPCC ou PAC, que são os 2 assuntos que realmente vocês vão usar na prática. Então, tem esses 2 cursos em junho e julho de forma online. Podem mandar, quem tiver interesse, manda ali um oi no Instagram, que eu já mando todas as informações. E desde o básico, árvore decisória, como começar, como fazer o modelo, as informações obrigatórias, a gente disponibiliza modelo também ao longo do curso. Então, é muito interessante para quem não tem experiência e para quem tem também, que é o avançado, né? Então, caso tenha alguém aí que já tenha uma experiência maior em pescado, o curso é geral, não é só sobre pescado, né?
mas quem tem uma experiência pode optar só por fazer o curso de APPCC avançado. E tem também aqui na região de Itajaí, aí é presencial, né, se tiver alguém aí na palestra que está aqui da região, sobre a indústria de pescado, e aí é presencial também. Ainda não foi divulgado, mas em breve vai ser. Então, quem é da região e quiser participar, está super convidado. É só mandar um oi ali no Instagram que eu passo as informações certinho. Então, ok. Você consegue me ouvir agora? Consigo. Nossa, estava difícil demais aqui. Ou controlava o eco, ou eu tentava aqui. Só reformulando aqui. Você vai estar liberando esse curso online que eu não consegui ouvir, eu tive que mutar tudo aqui. No seu perfil lá da empresa, lá para a gente poder estar participando? Isso, vai ser tudo divulgado ali no Instagram da empresa e também ali no grupo. Tem um grupo ali da... Tá, no VET Inspeção. Isso, o nome do grupo é VET Inspeção, a gente sempre, quando lança os cursos, a gente coloca ali. E também no Instagram. Hoje a gente já lançou os 2 cursos presenciais ali de auditor interno e programa de autocontrole, e nas próximas semanas a gente vai estar lançando os 2 de APPCC. E daí a gente sempre, ou no Instagram ou no grupo ali do WhatsApp, vai ter essas informações e os links para inscrição. Perfeito, obrigado. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Depois, se quiserem mandar ali no Instagram, também sem problema. Não, só agora, né, tá agradecendo mais uma vez aí pela palestra, pelas informações, informar aí o pessoal que está sendo disponibilizado aí o formulário aí para solicitação de certificado. Lembrando que o certificado ele vai estar aí sendo liberado depois de 30 dias, tá? Geralmente é o que a gente pede aí para poder a coordenação estar assinando para a gente para poder estar liberando. E dos mais, agradecer aí a todos que estiveram com a gente, agradecer mais uma vez a você, Lucas, por estar tendo essa oportunidade de passar um pouquinho para a gente aí, que muitas das vezes a gente não conhece, né, durante a faculdade, durante a nossa graduação. Então, mais uma vez aí, obrigado. Dos mais, tenham todos aí uma boa noite aí, e fica disponível aqui. E a palavra-chave, tá, vai ser pescado. Gabriel, deixa eu só fazer uma observação aqui rapidinho. Em relação ao preenchimento do formulário, por favor, se atentem no e-mail que vocês vão estar colocando, porque é em cima desse e-mail que a gente vai enviar o certificado. Se atentem também em digitar o nome correto de vocês. Uma vez preenchido e o certificado emitido, nós não conseguimos editar. Tudo bem? No mais é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos. Estou mandando aqui também o link da Cidasc, tá? Se quiserem, tá aí. Tá, Jorge. Obrigadão. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, Renato.